Gente, eu quero contar um segredo para vocês, mas não pode espalhar. Eu estou gravando esse TL a partir de agora, tá bom? Para que você, supervisor, não permita que nenhum líder seu deixe de ser treinado. Então, esse conteúdo aqui falado, ele está sendo gravado. Eu vou enviar assim que acabar o TL. Vou postar num link e vou mandar para vocês, para enviar para líderes que não puderam estar aqui. Só que o que os líderes que não puderam estar aqui pedem é essa presença, essa comunhão, né? A cultura de incentivar a si mesmo e a sua célula a estar no TL, a se capacitar, a viver. Sabe, se a gente não se reunir, não viver a construção da nossa liderança, nós vamos acabar perdendo, né, o próprio ímpeto, né, da nossa liderança. Esse tempo aqui é para renovar nossas energias, é para a gente realmente trazer um conteúdo, se encher da presença de Deus, né, e de um Espírito Santo e do Espírito de liderança também, porque Deus nos chamou para liderar a nossa cidade até a presença dele, né? Pessoas vão ser salvas ainda, muitas, até esse final de ano. Quem crê aí, junto comigo, que até o final do ano muitas almas serão salvas através da sua célula. Quem crê junto comigo, que até o final do ano muitas vidas elas receberão o presente da salvação, sabe? Como a gente começou a comentar aqui, cidades serão alcançadas através da nossa rede, da nossa igreja, sabe? Tá muito gostoso a relação dos pastores de rede um com o outro, porque você não vê nenhum clima de competição, mas todos apaixonados, querendo trazer almas a Jesus, pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Quem foi no batismo sábado, com certeza chorou um pouquinho que seja, né? Quem foi no batismo sábado conseguiu viver novamente a emoção que é ver alguém contando a sua história de como conheceu Jesus, como mudou de vida. Então vamos lá. O Alfa, né? Vamos focar no tema de hoje, né? O Alfa, ele é uma ferramenta evangelística que já ganhou mais de 1,5 milhão de pessoas, se fossem atualizar os números. Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram evangelizadas através dessa metodologia. E eu estou crendo que na campanha da nossa igreja, mais de 4.000 pessoas vão ouvir o evangelho, talvez pela primeira vez, né? Tirando os membros da célula normais, vão ouvir o evangelho e vão ter a oportunidade, durante 9 semanas, nas nossas células, de conversar sobre os principais assuntos da fé, ou seja, até quem já é crente antigo vai trazer à tona um trabalho que vai dar uma base muito forte, sabe? O próprio treinamento de hoje, ele vai trazer, eu tenho certeza que líderes aqui vão sair daqui com a mente no sentido positivo explodindo, de tanta informação boa que esse curso traz, que vão fazer com que você até repense como você tem conduzido a sua célula, no bom sentido, no sentido de falar, meu Deus, eu posso ainda melhorar muito a conversão da minha célula, e olha que aqui tem líderes muito já com bagagem, com muita excelência, mas o Espírito Santo vai falar para a gente hoje aqui como a gente pode ampliar, melhorar de forma simples. Eu não estou falando de grandes esforços, mas o Espírito Santo vai nos dar estratégias simples e muito fortes, sabe? Que vão fazer com que as nossas células elas se tornem mais maduras, mais evangelísticas, mais poderosas. Então eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou começar passando 2 vídeos e aí depois desses 2 vídeos eu vou trazer um outro conteúdo e a gente vai tirar dúvidas. Fechado? Pode ser? Então a partir de agora, atenção total nesse TL, né? Nesses vídeos que a gente vai transmitir aqui. Deixa eu abrir aqui o primeiro. Gente, meu computador, ele não é lento assim, não. Aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se alguém tiver com dificuldade, digita no chat aí, tá? Assim que eu abrir. 3, 2, 1, valendo.
Olá e bem-vindos ao treinamento de equipe Alpha, sessão número 1. Estes treinamentos são especificamente elaborados para ajudar você a criar a melhor experiência Alpha para todos os convidados e para responder às dúvidas que podem surgir enquanto se prepara para servir no Alpha. A Alpha teve um grande impacto na minha vida e na de muitos amigos meus também. Então, obrigada por doarem seu tempo para aprender mais sobre como servir no Alpha. Eu sei que farão uma grande diferença na vida de alguém. Acho que a melhor forma de começar esta sessão é respondendo à pergunta: o que é Alpha? Basicamente, Alpha é uma ideia simples. Oi, dá licença. Desculpa, gente. Eu queria interromper antes de avançarmos para me apresentar e cumprimentá-los. Eu sou o Ben. Eu sou amigo da Jessie e do Jason. E também tenho o poder de parar o tempo, o que é genial. E vou acompanhar vocês nesse processo da equipe Alpha. Eu vim aqui agora para cumprimentar vocês e também para dar as minhas 3 dicas principais para aproveitar ao máximo as sessões de treinamento da equipe Alpha. A minha primeira dica é mantenha-se hidratado. Isso é muito importante. Os médicos recomendam de 3 a 4 litros de água por dia para seres humanos. Estar hidratado ajuda na atenção. Foi por isso que eu trouxe uma coisinha. Eu tô nervoso e emocionado. É um cantil. Você coloca nas costas e enche com água ou refrigerante. E aqui... Ó, prende. Não é legal? Minha primeira dica. A minha segunda dica é aprofunde-se. Mesmo que já tenha feito esse treinamento, aprofunde-se, interaja com o conteúdo. Eu já fiz o treinamento Alpha algumas vezes e todas as vezes eu aprendo alguma coisa nova. Agora, a minha terceira dica é falar. Uma das melhores formas de aprender a implementar Alpha é conversando com os outros. Faça pergunta, compartilhe histórias. Agora, enquanto se aprofunda e conversa, mantenha-se hidratado. Especialmente se tiver um cantil. Outra coisa que deve saber é que em alguns momentos de cada sessão haverão pausas no vídeo para falarmos sobre o assunto em grupos. Talvez uma pergunta para um bate-papo, algo pelo que orar, ou um momento em que um líder do grupo possa dar mais detalhes sobre o Alpha. E assim, na verdade, porque nós... Este é o primeiro momento, vamos fazer isso agora. Em algum momento, vamos fazer assim. Então, a pergunta vai aparecer na tela, aí você pausa e as perguntas que você deve fazer são: como você chegou na equipe Alpha? Você já fez Alpha antes? Você tem alguma história? Fale de sua experiência até então. Aí, de novo, quando a pergunta aparecer, você vai pausar e vai falar sobre ela em grupo. Entenderam? Tudo bem? Está demais? Por que eu tô olhando para eles? Eles não conseguem me ouvir. Ou será que conseguem? Olá! Gente, aqui todo mundo vai fazer o Alpha pela primeira vez, então, né, eu vou continuar o vídeo aqui e a gente vai tirar dúvidas mais para frente. Talvez alguma dúvida que alguém tenha, mas isso aí não é para jovens. A nossa igreja inteira vai fazer o conteúdo de Alpha, chamado Alpha Jovem, porque até os outros pastores de rede que têm outras faixas etárias em suas redes, eles vão usar o Alpha Jovem porque o conteúdo é muito melhor feito, né? Muito melhor preparado, mais objetivo. Então não se assuste se eles usarem a palavra jovem no final. Tem nada a ver com eu ser pastor da juventude não, tá, gente? Toda a igreja vai fazer o Alpha Jovem, porque ele, repito, ele tem uma qualidade superior um pouco no conteúdo. Só esclarecer. Fica tranquilo, hein, Moretti? Basicamente, Alpha é uma ideia simples. E se criarmos um espaço onde as pessoas possam ir e conversar sobre a vida, fé e Deus, de uma forma agradável e autêntica? Um lugar para o qual você possa convidar amigos da escola, do trabalho ou falar sobre perguntas importantes da vida. Onde se sintam bem-vindos, não importa no que creiam, e possam conhecer a fé cristã. Alpha é justamente isso. Um dos meus melhores amigos hoje é o Jared. Nos conhecemos desde os 15 anos, quando estávamos no ensino médio. Na época, saíamos todos os dias e acabávamos falando sobre muitas coisas. De vez em quando, nos víamos falando sobre Deus. Então, o convidei a conhecer o Alpha. E foi muito legal. Foi uma experiência tão significativa para nós que 15 anos depois, continuamos falando sobre as conversas que tínhamos. E com os anos eu reparei que a maioria dos meus amigos tem perguntas e ideias sobre a fé e Deus, mas eles não sabem onde podem ir e falar sobre elas.
Alpha criou um espaço não intimidante onde nossos amigos podem ouvir a mensagem de Jesus e explorar suas perguntas através do bate-papo. Alpha acontece em 9 semanas, uma vez na semana, com um fim de semana alfa bem na metade. Cada sessão do Alpha é bem semelhante e sempre inclui estas 4 coisas: lanche, palestra, bate-papo e diversão. O lanche é o melhor quebra-gelo. Comer juntos é uma das melhores formas de conhecer pessoas e criar o tipo de espaço onde as conversas ocorram naturalmente. Então, seja uma refeição completa ou apenas uns petiscos. A comida é um elemento chave em cada Alpha. Os elementos seguintes são a palestra e o bate-papo. Cada sessão tem um breve ensino que explora uma pergunta sobre o tema básico da fé cristã. E em cada episódio do Alpha Série Jovem, há 3 pausas para o bate-papo. Depois das entrevistas na rua, aperte pausa e converse por alguns minutos em pequenos grupos. A primeira pergunta é sempre um quebra-gelo, e as 2 seguintes aprofundam um pouco mais o conteúdo do episódio. Também há tempo em cada sessão para prosseguir a conversa após o fim do episódio. As conversas dão uma clara perspectiva cristã sobre o tema. E no bate-papo no pequeno grupo, o foco está em criar um espaço para que os convidados compartilhem suas ideias. É um tempo onde ouvimos muito para que então os convidados possam falar sobre o que acabaram de ouvir. O bate-papo no pequeno grupo é o centro do Alpha. É onde amizades são construídas e convidados podem processar a mensagem que ouviram. Por fim, cada sessão do Alpha inclui diversão. A diversão vai ser diferente de um grupo para o outro. Alguns grupos mostram vídeos legais do YouTube, outros fazem jogos ou dinâmicas, mas em todo caso o segredo é criar momentos divertidos para fazer as pessoas rirem e relaxarem, porque isso irá preparar o ambiente ideal para ótimas conversas mais tarde. Então, cada sessão do Alpha inclui lanche, palestra, bate-papo e diversão. Durante as 9 semanas também há momentos para orar e adorar com música. Vamos falar mais sobre isso nas próximas 2 sessões de treinamento. Oi, gente. Sou eu, Ben. Achei que seria um bom momento para outra pausa. Eu vou dar um assunto para vocês conversarem. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comer o resto daquela rosquinha. Quando eu liberar o Jason, ele vai dizer: "Ai, cadê a minha rosquinha?" E eu vou cair na risada, tipo: "Sei lá, cara. Deixa eu ver aqui se não tem farelo na minha camisa." Vai ser muito bom. Pessoal, é isso que eu quero que façam. Talvez alguém do seu grupo possa levantar e falar dos detalhes de como pensa em organizar o Alpha. Coisas tipo: em que dia ou noite vai acontecer? Quintas à noite? Terça no horário do almoço? Ou onde vai ser? A reunião vai ser feita em um clube, no espaço de uma igreja ou na casa de um amigo? Há muitos detalhes para especificar também, tipo, a que horas a equipe deve chegar toda semana e o que vão oferecer de lanche, por exemplo, na primeira semana. Bom, eu estou interessado em saber isso, hein? É um ótimo momento para dar uma pausa e falar sobre isso. Talvez haja um líder que possa dar os detalhes ou possam conversar em grupo e fazer um plano. Vamos chamar isso de quem, o que, quando e onde do seu Alpha. Tudo bem. Será que a gente pode, de repente, colocar assim, assim, tipo, ou então, papá, as palavras assim? É? Tá bom. Podemos ser ainda mais criativos? Eu tenho uma ideia. Levantar as palavras. Ah, até logo! Então, gente, eu já estou dando esses pauses. Que durante o Alpha é isso que você vai fazer. Você vai pausando, né, para fazer os debates com as pessoas. Ele já está dando o treinamento para a gente, né, já nos colocando assim, faço pausa para debater sobre as coisas. No caso aqui, sobre quem, o que, quando, onde vai ser o seu, não tem muito o que decidir, né, gente? Vai ser na tua célula. Então, não tem muito o que a gente conversar sobre isso. Quem vai fazer, quando, né, como é que vai ser, quem vai dar o lanche e tal. Porque isso já acontece naturalmente na sua célula. Então, essa parte a gente vai avançar. Há 4 valores que norteiam como e por que fazemos tudo em Alpha. Alpha tem a ver com ser real, relacional, dependente do Espírito Santo e reproduzível por empoderar a outros. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios: "Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com sabedoria humana para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus." Então, o primeiro valor em Alpha é ser real.
Isso é sobre duas coisas: ser real consigo mesmo e compartilhar a mensagem real de Jesus. Paulo diz que decidiu nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele sabia que o poder para mudar a vida de alguém estava em Jesus, em quem ele é e no que ele fez. Essa é a mensagem real. Para Paulo, não se tratava de palavras persuasivas de sabedoria. Não precisamos ter todas as respostas nem ter tudo resolvido na vida. Só temos que ser nós mesmos, porque quando as pessoas veem a obra de Jesus nas vidas de cristãos comuns que não têm tudo resolvido, entendem o que é ter um relacionamento com Jesus. E isto nos leva ao nosso segundo valor. Alfa é sobre ser relacional. Em um tempo em que muitas pessoas se sentem sozinhas e verdadeiras amizades são difíceis de achar, Alfa é um lugar onde podem experimentar amizade verdadeira. Como Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Alfa é um diálogo, não um monólogo. É uma conversa com amigos. E conforme a amizade cresce e a confiança se estabelece, as pessoas se tornam mais sinceras e abertas. De vez em quando alguém pergunta, por que Alfa é tão longo? Não poderia ser menor? E eu vejo onde querem chegar. É um grande compromisso para os convidados e para a equipe organizadora. Mas o objetivo de Alfa não é só passar informação, é a amizade. E não se pode apressar uma amizade. Alguns dos melhores momentos do Alfa só acontecem depois que as amizades são construídas. O terceiro valor no Alfa é a dependência do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Coríntios: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sim, só Deus muda a vida das pessoas, e não nós. Quando nos sentimos incompetentes ou desqualificados, podemos confiar que o Espírito Santo nos dará sabedoria e força. O Espírito Santo nos ajuda em cada área da vida cristã, incluindo compartilhar nossa fé. E tudo em Alfa é feito com essa convicção. Por isso, com confiança e autenticidade, apresentamos essa mensagem. Por isso, podemos ter conversas tão abertas. E por isso, o fim de semana Alfa é tão importante. É onde se dá mais tempo à oração e ao assunto do Espírito Santo. O último valor do Alfa de que vamos falar é que Alfa é reproduzível. Este valor tem a ver com empoderar os outros. Alfa é uma forma acessível a todos para verem outros conhecerem a Jesus. E há espaço para qualquer um servir. Alguns de vocês servirão em grupos como anfitriões ou ajudantes, ou talvez possam receber os convidados ou preparar o lanche. Geralmente, aqueles que concluíram Alfa são os melhores anfitriões e ajudantes no Alfa seguinte. Porque quando Deus impacta suas vidas, a reação natural é querer convidar seus amigos para que vivam o mesmo. Por isso, eu liderei um Alfa pela primeira vez. Foi uma ferramenta que me ajudou a alcançar meus amigos da escola. Eu queria compartilhar minha fé e Alfa foi um meio natural para fazer isso. Legal. Obrigado, Jesse. Adorei. Aí, esse é um ótimo momento para uma outra pausa para uma conversa. Um breve resumo para você, só para lembrar caso tenha perdido alguma coisa. É muito bom. E eu vou te ajudar. Há 4 valores por trás do Alfa: ser real, ser relacional, ser dependente do Espírito Santo e ser reproduzível para empoderar outros. São os valores que fazem Alfa funcionar. Queremos que usem uns minutos para falar sobre eles no grupo. Fale dos valores mais importantes para você e por quê. E como vai desenvolver seu Alfa e os pequenos grupos com esses valores. Ok? Fale sobre isso. Pessoal, esse eu acho que vale a pena a gente dar uma pequena pausa para a gente falar sobre isso, né? Até porque esses 4 pilares, ser real, relacional, dependente do Espírito Santo e reproduzível, eu acredito que eles são 4 pilares que já passam, ou deveriam passar, completamente pela nossa liderança de célula. Vocês concordam? Então, eu queria que alguém comentasse para a gente, né? Qual a importância, né, de cada um desses valores. E aí você pode escolher um e falar sobre ele. Qual que foi o que chamou mais a sua atenção, né? Quais valores são mais importantes para você e por quê? Né? Primeiro, então, quem pode contribuir um pouquinho aí sobre como esses valores são importantes para a nossa liderança de célula e agora, de maneira específica, também nesse tempo do Alfa. Pode abrir o microfone, pode falar no chat. Não. Então, diversão, o Pedro, sim, é o quebra-gelo. É porque, na verdade, no documento oficial do TL, como a gente pegou o Alfa Jovem para todo mundo, a coordenação do Alfa nosso aqui não está colocando diversão, ele está só colocando aquelas 3 coisas, né? O lanche, o bate-papo e a troca de ideias. Mas o da diversão é mais para poder manter um clima descontraído, mas pode sim. Pode ser um quebra-gelo,
o próprio momento da comida pode ser a parte da diversão. Seria o quebra-gelo, sim, né? Seria com certeza aplicando a nossa realidade. Pastor Tiago, Oi. deixa eu, assim, como a gente está fazendo ainda muitas células, ou a maioria ainda virtual, né? Então, esse lanche aí, a gente pode fazer como se quebra-gelo. Todo mundo botar um lanchinho na sua mesa, na frente lá, e a gente ficar com o olho grande no do outro, o olho grande com o meu sorvetinho, com o meu pudim de leite condensado. Isso dá um clima legal, também pode ser feito, né? Uns 10 minutinhos, tipo um lanche mesmo. A gente, cada um fazendo na sua casa, em frente, assim, e botando para a gente ver. E por enquanto, né? Porque depois, isso aí, acho que daqui a um mês ou dois, a gente já vai estar fazendo já presencial, né? Muito legal. Acho que é legal isso aí. Muito bom, Moretti, muito bom. E, inclusive, gente, eu já estou fazendo com vocês aqui, claro que como a gente tem um horário limite aqui, né, daqui a pouco eu tenho que estar na igreja e tal, vocês também, né, mas eu já estou fazendo com vocês como se fosse uma demonstração do alfa, né? O ideal, né, como toda célula ideal, é presencial, mas, né, como o Moretti falou, se você não está podendo fazer presencial ainda, tem motivos de restrição, você pode fazer como eu estou fazendo. Você compartilha a sua tela e reproduz o vídeo a partir do seu computador. As orientações sobre como ter acesso aos vídeos e tudo, quem ainda não pegou, a gente vai dar também, tá? Isso é que eu preciso. Isso. Então, Amandinha, tudo vai depender... Boa. A Amandinha perguntou se o lanche tem que ser no início. Nesse caso, eles sugerem fazer dessa forma. Né? Até para quebrar um gelo e etc. Mas tem que ser da forma que tornar mais descontraído e que gerar mais cedo a participação das pessoas. Então, talvez o lanche no começo é bom que as pessoas já chegam, já se abrem, né? E aí isso já prepara elas melhor para o diálogo, né? Mas tem que tomar cuidado porque o lanche às vezes dá uma esticada na conversa. Então, cada célula vai estudar o que você acha que vai ser mais sábio fazer? Tá? Não é trancada essa questão. Você tem que tirar um bom proveito do lanche. Se o bom proveito for no final, você vai fazer no final. Se o bom proveito for no início, faça no início. Mas dessas 4 palavras, gente, real, relacional, dependente e reproduzível. Aqui, reproduzível, eu vou chamar de multiplicável. Porque você já vai pensar que quando você aplicar o alfa na tua célula, qualquer membro da sua célula, até mesmo talvez um não crente, vai poder chamar na casa dele, ou até mesmo pelo Zoom, os seus amigos, e as pessoas amigas dele não crentes vão poder fazer como se fosse um GE. Né? O alfa talvez a melhor estratégia de GE que a gente já teve na vida. E aí com os amigos dele ele vai chamar, gente, eu queria chamar vocês para um programa de discussão e debate sobre temas da atualidade, questões da vida, sentido da vida. E a gente vai fazer um debate e tal. Eu vou aprofundar um pouquinho com vocês isso daqui a pouco. Vamos continuar. Aliás, alguém que pode comentar aí algum desses pilares, qual que você acha o mais importante na sua célula, né? E por quê? Real, relacional, dependente do Espírito Santo e multiplicável. Quem pode contribuir aí, pelo menos com uma frase, uma palavra? Abre o microfone. Tu falou que eu ia falar, né? Que o lance de ter os conteúdos já pré-estabelecidos e a gente sabe o que vai ser dito, isso dá a capacidade de realmente a gente poder dar para qualquer um, né? A gente, quando quer multiplicar uma célula, tem um critério para ver líder, para ver anfitriã, as coisas todas. Agora, com esses vídeos aí, a gente não precisa ser tão criterioso, porque o conteúdo já está pré-estabelecido. E o fato também da gente ter esses quatro pilares aí bem definidos, eu acho legal, porque assim, já não é muito diferente do que a gente já faz como célula. Mas ter isso escrito assim, bem discriminado, dá também para a gente a possibilidade de estar avaliando nesses pontos assim, o quão eficiente está sendo a reunião, né? Então, eu achei isso. Exatamente, gente. Isso aqui eu falei, é um reaprendizado até dos valores da célula. Ó. Um líder de célula precisa carregar essas 4 características, né? Precisa ser verdadeiro, até assumir quando não sabe alguma coisa,
ser relacional, né? Valorizar muito as conversas, as pessoas, dependente de Deus, para que Deus possa fazer a obra que você não pode. E multiplicável, aqui é reproduzível, né? Mas eu uso a palavra multiplicável para ficar fácil de entender o que significa. Bom, beleza. Como nosso tempo é curto, vamos avançar. Servir em Alpha é uma das coisas mais desafiadoras e mais recompensantes que já fiz. É muito decepcionante quando alguém não volta ou quando as conversas não engrenam, mas toda vez que sirvo em Alpha, me surpreendo ao ver de perto como Deus muda as vidas. Sinto que me apaixono mais e mais por Deus quando vejo as pessoas encontrarem vida e esperança nele. E creio que esta vai ser a sua experiência também. Estamos orando para que você tenha uma experiência maravilhosa em Alpha e nos alegra fazer parte deste processo com você. Então, terminamos com a sessão 1. Temos mais 2 sessões de treinamento para ajudá-los com os pequenos grupos e orações pelos convidados no Alpha. Amamos vocês. Nos vemos na sessão 2. Bem-vindo à sessão de treinamento número 2. Esta sessão é sobre como criar pequenos grupos excelentes no Alpha. Alpha é muito mais do que convidar pessoas para assistir um vídeo. É criar um espaço para que façam perguntas, compartilhem suas ideias e explorem perguntas importantes da vida de maneira segura e sem julgamentos. Cada conversa aborda um aspecto diferente da fé cristã. E nos pequenos grupos, os convidados têm a oportunidade de compartilhar o que acredita, perguntar e também conversar. Como vocês lembram, cada Alpha tem lanche, palestra, bate-papo e diversão. Eu costumo pensar no nosso papel como de um anfitrião de uma festa. Imagine que irá receber amigos na sua casa. O que você faria? Bom, você teria que estar lá antes dos convidados e preparar tudo. Quando eles chegarem, você os recebe, oferece comida e bebida e aí os apresenta às pessoas. É igualzinho em Alpha. Seu papel é fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. Cada sessão começa com um lanchinho nos pequenos grupos, onde as pessoas podem bater papo e se conhecer. O tamanho perfeito para um pequeno grupo é de 12 pessoas. São 2 anfitriões, 2 ajudantes e uns 8 convidados. Então, quando os convidados chegarem, receba-os e inicie a conversa. Ela deve ser divertida e leve. Evite conversar sobre assuntos profundos ou pesados nesta etapa. Depois do lanche, alguém dá as boas-vindas a todos no Alpha e apresenta uma breve introdução. Pode haver um breve momento de louvor, 1 ou 2 músicas. E pode ser um pouco desconfortável para alguns convidados, então é importante lembrar que não precisam participar. Mas é engraçado como no final, muita gente diz que realmente gostou. Então o vídeo começará. Cada sessão do Alpha inclui uma breve exposição sobre a fé cristã. Dura uns 20 minutos e no Alpha Série Jovem existem 3 pausas para conversas. A primeira pausa mostra uma pergunta quebra-gelo, elaborada para que as pessoas falem. As 2 pausas seguintes dão a oportunidade de se aprofundarem no conteúdo. Uma pergunta aparece na tela, seguida por 1 minuto de pessoas de diferentes lugares compartilhando suas respostas. Essas entrevistas são para ajudar a iniciar uma conversa em grupo. Então, a pergunta reaparece, e é quando você deve dar uma pausa, se dirigir ao grupo e perguntar o que pensam. Há um guia para ajudá-lo com o bate-papo durante as 3 pausas. Inclui algumas perguntas adicionais que ajudam a fomentar uma conversa de 10 ou 15 minutos após o episódio. Você pode pedir ao seu líder para fornecê-lo. A conversa é uma parte muito importante do Alpha. No pequeno grupo, as pessoas podem dizer exatamente o que pensam, perguntar tudo, debater e concluir as coisas por si mesmas. Oi, gente. Sou eu, Ben. Tô de volta. Tão indo bem? Se hidratando? Eu espero que sim. Eu tô hidratado, tá? Tim, George, hidratados? Eu não tô convencido. George é minha amiga inglesa. Ela é genial. Bom, eu quis voltar para dizer que eu continuo com vocês, tá? Eu tô na jornada com vocês e também queria falar sobre o trabalho de anfitriões e ajudantes. Cada grupo deve ter pelo menos um anfitrião e um ajudante. Se possível, 2 de cada um. Aqui é onde você entra. Essa nomenclatura anfitrião e ajudante, em vez de líder do pequeno grupo, é muito importante. Porque em Alpha não importa tanto liderar um pequeno grupo, mas sim iniciar uma conversa e ajudar outros a se sentirem bem-vindos e incluídos. Qual a diferença entre anfitrião e ajudante? Eu explico para vocês. O anfitrião é aquele que facilita a conversa do pequeno grupo. Se você é o ajudante, sua função é ajudar em tudo que possa tornar a experiência melhor. Quando chega o momento da conversa,
Os anfitriões facilitam o bate-papo e os ajudantes devem ficar em silêncio. Isso é importante. Eu acredito que ser ajudante em um pequeno grupo é mais fácil por um lado e mais difícil por outro. A parte difícil para mim é ficar calado durante o debate, porque eu adoro falar. Já os ajudantes não devem falar muito. Por outro lado, é mais fácil, porque em vez de utilizar a minha energia para promover o bate-papo, eu posso utilizar a minha energia em estar totalmente presente, orando em silêncio durante a conversa e ouvindo o máximo possível. Há duas razões para os ajudantes ficarem calados. Uma é que ficando calados estamos mostrando às pessoas que, ok, não tem problema se quiserem ficar caladas. Isso é importante para algumas pessoas. Não queremos forçar ninguém a falar sem querer. E a segunda razão é que ficando calado, o ajudante dá mais tempo para aquele que quiser falar mais. Vamos fazer uma pausa rápida e tirar alguns minutos para falar sobre o papel dos anfitriões e ajudantes. O que anfitriões e ajudantes podem fazer para que a experiência em Alpha seja mais significativa? Tirem uns minutos para falar sobre isso. Vamos lá. Então, gente, ficou claro aí, né, que vão ter pessoas exercendo papéis diferentes, né? Inclusive, é interessante também para a experiência da célula, as pessoas maduras e que nos auxiliam, deixarem o líder mediar a conversa. Então, é bom a gente criar, como o objetivo é convidar pessoas, falar com as pessoas. Ó, lá no início do vídeo ele deu uma definição legal que você pode usar para convidar pessoas. Mas, em geral, cara, a gente debatendo, tem um grupo na minha casa que a gente come um lanche, tem uma diversão, tem bate-papo e uma palestra que, a partir dessa palestra, que é sobre a atualidade, sobre assuntos da atualidade, sobre questões de sentido da vida, né? Se quiser falar também, é uma forma também da gente debater sobre Jesus, tentar compreender quem ele é, quem ele foi, como talvez a gente pode conhecê-lo melhor, fora de um olhar religioso. Então, no estudo do Alpha, o líder de célula não só não tem que aplicar o roteiro em momento nenhum, né? A única coisa que o líder anfitrião, né? Nesse caso aqui, o anfitrião é o cara que vai conduzir a reunião. E o ajudante é o cara que vai ficar intercedendo e em silêncio ali para mostrar para as pessoas convidadas que não necessariamente elas são obrigadas a falar. Então, nesse bate-papo, não importa muito quais são, a gente não vai ficar corrigindo a opinião de ninguém. Por quê? Porque o próprio vídeo do Alpha, ele é bem fundamentado. Sabe, não precisa explicar. O vídeo, ele vai fundo dizendo o que a Bíblia diz, o que realmente é. Então, o seu papel como facilitador, como anfitrião, vai ser mesmo fazer a conversa acontecer. Eu vou dar para vocês uma cartilha no final, que inclusive ele ensina você uma forma para você, como você pode fazer as perguntas, como você pode interagir com as respostas de maneira que todo mundo possa falar, seja, irmão, a bobeira que for, claro que, né, se começar a virar um debate, aí você vai lá e vai contornar. Inclusive tem uma explicação no final desse vídeo sobre isso. Mas, em geral, o seu papel não é delimitar a verdade, porque a verdade vai estar vindo do vídeo com uma violência muito grande. Então, todo mundo vai ser cutucado, porque a ideia é que as pessoas que vão participar com você, elas, pela própria reflexão delas, elas vão chegando a conclusões que para a gente são óbvias na palavra de Deus. Então, não se preocupe em ficar debatendo. Pelo contrário, deixe as pessoas se abrirem, falar o que elas pensam, interagirem, participarem. Nesse programa, eles entrevistam algumas pessoas na rua sobre essas perguntas, e são pessoas dos mais diversos tipos de crença, fé e maneira de pensar. Então, elas também colocam pensamentos muito doidos lá na hora, exatamente para gerar uma empatia com o não crente que está participando do Alpha com você, ok? Então, é importante você sentar com a tua célula e estabelecer com eles, né, quem seriam os anfitriões que dialogariam mais, e todos os outros estariam ali. Claro, se houver espaços, vácuos, vão interagir também, porque o estudo ele é muito bom até para crente, mas sempre priorizando que pessoas que ainda estão construindo uma experiência com Deus, ou seja, os não cristãos da célula, ou seja, os convidados, os visitantes, eles participem. Isso vai aumentar neles
o prazer de estar naquele grupo, que eles também vão se sentir importantes, a opinião deles valorizada, e não vão sair no primeiro dia já criando uma ideia de que tem um grupo de crente forçando ele a virar crente também, entendeu? O grupo vai girar em torno de debate de opiniões. E fica tranquilo, os vídeos são muito bem embasados e fundamentados, né, para que a mensagem entre no coração das pessoas. Não se preocupe tanto em debater. Ser facilitador de um pequeno grupo não é uma ciência exata, é mais uma arte, e você nunca chegará à perfeição. Então, para ajudar, resumimos o trabalho de facilitadores e ajudantes a 3 coisas. Eles servem amando, eles servem ouvindo e eles servem rindo. O primeiro é amar. Creio que tudo se trata de amor, amizade e diversão. Se trata de pessoas e da forma que lida com as pessoas. Você quer que as pessoas sintam que podem confiar em você, que você gosta delas. E acho que isso é a coisa mais importante, que você realmente queira fazer amizade com essas pessoas e que queira conhecê-las e amá-las. Eu acho que o principal para os facilitadores e os ajudantes é que eles gostem de pessoas, que amem pessoas e que estejam genuinamente interessados nelas e genuinamente interessados no que elas têm a dizer, porque, no fim, se trata de respeito. Se você as respeita, mesmo que discorde delas, se uma pessoa se diz ateia, mas você respeita seu direito de ter sua opinião e se interessa pelo que ela tem a dizer, então ela falará, e quanto mais falar, mais as pessoas ouvem a respeito. Você gera todo um ambiente no pequeno grupo marcado pelo respeito. A Alpha Série Jovem tem 13 sessões e normalmente ocorre em 9 semanas. É incrível como na primeira semana pode achar que não tem nada em comum com os convidados. E na 9ª semana já são bons amigos. Alguns pequenos grupos podem parecer um verdadeiro desastre. Nas primeiras semanas pode haver momentos desconfortáveis, mas não deixe que isso te desanime nem te faça querer desistir. Tudo faz parte do processo e não há meio de acelerar a intimidade e a amizade. Grande parte da experiência dos convidados é definida pelo facilitador e pelo ajudante. Começamos pelo amor porque essa é a primeira coisa que nós queremos que as pessoas sintam. Quando pensar no que significa ser um facilitador ou ajudante, lembre-se de que se trata de amar os convidados com bondade e respeito. Então a primeira chave para um ótimo pequeno grupo alfa é o amor e a segunda é ouvir. Sei que pode parecer um pouco contraditório quando se é anfitrião ou ajudante em um grupo alfa, porque costuma-se pensar, bem, as pessoas estão chegando com perguntas e como líder meu papel é dar as respostas. Esse pode ser o caso em outros contextos, mas não em alfa. O propósito no pequeno grupo alfa é amar pessoas, não ganhar discussões. Então é importante que você ouça e dê tempo para que as pessoas cheguem às suas conclusões. Muitas pessoas nunca ouviram essas perguntas. Se você falar, estará tirando delas esta oportunidade. De modo que nosso trabalho é facilitar o diálogo entre os convidados. A meta é a conversa. Uau, né? Gente, é verdade, conversar é a meta. Isso é o que queremos. Uau, e a barba do Tim? Eu adoro a barba dele. Eu vou ter que lembrar disso depois, quando ouvir o Tim e ele não estiver paralisado. Eu acho que eles não podem ouvir nada agora. Ou talvez eles possam. Tim, adoro a sua barba. Eu vou dizer isso para ele depois, para ter certeza. Bom, o que eu quero fazer agora é mostrar uma ilustração que captura a forma de como o debate no pequeno grupo alfa deve ser. Isso é um diorama. Eu trabalhei nele com a equipe, tá? Olhem só isso. Vamos lá. Vem cá. Sim. Muito bom. Vocês estão vendo isso aqui? Deixa eu ajeitar. Tá bom? Legal? Beleza. O que nós temos aqui é um pequeno grupo típico de alfa na cidade. Deixa eu apresentar vocês ao grupo. Aqui temos o Donatello, Stone Cold Steve, Bruce, Vampira, Elsa, Barbie, Jessie, Frodo, Finn, Senhor Cabeça de Batata e ele ainda veio com seu amigo Anakin. Nós usaremos esses senhores e senhoras e este ponto para mostrar como deve ser um debate saudável. Esse é o objetivo, é equilibrado, ele vai e vem. Todos têm oportunidade de falar se quiserem. Os anfitriões fazem um ótimo trabalho envolvendo as pessoas e todos se sentem à vontade para compartilhar ideias de modo sincero e respeitoso. Agora daremos alguns exemplos do que não queremos. Primeiro, mau exemplo. O anfitrião ou o ajudante é o único que fala. Jessie é anfitriã e adora falar.
Mas se é a única que fala, não é útil para o debate. Poderia ser uma ótima youtuber, mas não em um pequeno grupo alfa. Segundo mau exemplo, é o senhor Cabeça de Batata. Ele tem muitas histórias para compartilhar e muitas opiniões, mas ele não dá tempo para mais ninguém falar. Na verdade, esse é um problema muito comum. E se há alguém que parece dominar a conversa, isso pode impedir que outros participem. Numa situação como essa, eu tento conversar com a pessoa antes ou depois do bate-papo. Lembro de que o objetivo do pequeno grupo é fazer com que muitas pessoas falem, e peço ajuda para que ela dê espaço às outras. Agora o terceiro mau exemplo. Donatello e Frodo iniciam uma conversa profunda, mas todos os outros ficam de fora. Ou pior, o quarto mau exemplo. Bruce e Barbie começam a discutir. Bruce diz: escuta, Barbie, acho que a sua ideia é ridícula. Bom, eu acho que você é ridículo. Embora pareça que o Bruce seja casca grossa, na verdade ele tem um coração muito sensível. E como se sentiu ferido, decidiu não voltar na semana seguinte para o Alpha. Esse é o objetivo final, o diálogo equilibrado. As pessoas se sentem à vontade para compartilhar ideias e para ficar caladas. Ninguém se sente excluído. Anfitriões e ajudantes fazem as coisas acontecerem. Este é o objetivo. Esse é um bate-papo aberto. Cada um de nós é fundamental para que isso aconteça. Ok, George e Tim vão explicar melhor como ter um ótimo bate-papo. Mas antes de retornar com eles, façam uma pausa e tirem uns minutos para pensar sobre isso. Por exemplo, se perguntem o que vão fazer se o seu grupo não se conectar com a primeira pergunta. Ou o que farão para manter a conversa fluindo após a primeira pergunta, caso todos respondam rapidamente. Ou como vão envolver alguém que está mais tímido. Outro desafio comum é como vai lidar com alguém que fala demais. A questão é o que os anfitriões e ajudantes podem fazer para facilitar um diálogo aberto, franco, um diálogo respeitoso. Agora, pensando melhor, talvez as perguntas para o bate-papo sejam muitas para colocar na tela. São muitas? Dá para colocar? Eu acho que dá para colocar todas. Tá, tudo bem. Vamos pôr todas. Perfeito. Gente, eu vou deixar isso aí com vocês, tá? Se despeçam da equipe. Tchau, tchau. Até logo. Tchau. Bom, aqui tem algumas perguntas, né? O que você pode fazer se seu grupo não se conectar com a primeira pergunta? Como manter a conversa fluindo? Como você vai envolver alguém mais fechado ou que alguém que fala demais, né? O que os anfitriões e ajudantes podem fazer para facilitar um bate-papo franco, aberto e respeitoso? Bom, essas perguntas são... todos vocês vão receber esses vídeos, mas essas perguntas você pode debater junto com a sua equipe, sabe? Os seus liderados de célula que vão te ajudar enquanto vocês estiverem fazendo o alfa. Então, vamos continuar. Ainda bem que ele não botou o pica-pau, né? Nem o Tom e o Jerry, né? Senão ia dar pancada no negócio. Ainda bem que ele não botou o pica-pau. Alpha Série Jovem conta com pausas para o bate-papo. Vamos compartilhar com você 6 dicas para facilitar a conversa. Dica número 1. Faça perguntas abertas. Por exemplo, na segunda sessão, quem é Jesus? Em vez de fazer perguntas sim ou não, tipo, você acha que Jesus é Deus? Poderia perguntar, quem você acha que é Jesus? Ou, imagine, como você acha que deve ter sido estar perto de Jesus? Uma das maneiras de me preparar antes de um alfa é tirar uns momentos para rever as perguntas da sessão. Às vezes eu penso em 1 ou 2 por minha conta. Dica número 2. Seja um encorajador. Muitos convidados têm receio de parecer bobos ou de travar na hora de falar. Então, se tiverem coragem de falar... Honestamente, às vezes me pergunto se essa coisa toda é invenção. Motive-os e agradeça por compartilharem. Obrigado por compartilhar, Batata. O que os outros pensam? Ouvindo com atenção, sendo amável e motivador, estará criando um ambiente para ter ótimas conversas.
Terceiro, seja você mesmo. Ser você mesmo é a melhor coisa que pode fazer pelo grupo. Se não souber a resposta, não finja que sabe. Simplesmente diga, eu não sei. E se puder, eu vou pesquisar para você e te respondo semana que vem. Pessoas apreciam a autenticidade. Dica número 4. Não responda a todas as perguntas. Se alguém fizer uma pergunta, mesmo que saiba a resposta, abra para o grupo inteiro dizendo... Essa é uma ótima pergunta. O que os outros acham? Há algumas exceções. Se alguém tiver uma pergunta específica, tipo... Quantos evangelhos existem? Você não precisa dizer. O que todos acham? Se ninguém responder e você souber a resposta, você pode dizer, são 4. Igualmente, se alguém perguntar... Onde fica o banheiro? Você não precisa dizer. Essa é uma ótima pergunta. O que todos acham? É só responder. E quando o grupo passar a se conhecer um pouco melhor, especialmente após o fim de semana alfa, será possível compartilhar mais suas opiniões com o grupo. Mas no começo, faça questão que o grupo compartilhe mais. Número 5. Não tenha medo do silêncio. Pesquisas sugerem que as pessoas precisam de cerca de 6 segundos para pensar antes de responderem uma pergunta, especialmente quando pensam sobre questões profundas. As pessoas precisam de tempo para digerir e pensar sobre uma ideia, e interromperemos isto se nos precipitarmos. Pois é, isso pode ser difícil. Quando se lidera um pequeno grupo e há momentos de silêncio, talvez tenha que dizer para si mesmo, silêncio é normal. É normal. 6 segundos é normal. Agora, obviamente, o silêncio pode se tornar desconfortável. Muito. Então, se a sua pergunta não provocar uma resposta, talvez deva reformulá-la. E isso nos leva à dica número 6, reformular a pergunta. As pessoas processam as perguntas de diferentes formas. Algumas pessoas vão responder imediatamente a primeira coisa que lhes passar pela cabeça, enquanto outras vão precisar de tempo para refletir e processar a pergunta. Por exemplo, algumas pessoas vão adorar a pergunta. O que você acha que perdão significa? Sendo que outras vão reagir melhor a... Já teve que perdoar alguém? Como se sentiu? Vamos conversar sobre isso. E estas são nossas 6 dicas. Como anfitriões e ajudantes, nós amamos as pessoas, ouvimos o que elas têm a dizer. E a terceira coisa é rir. Alfa tem que ser algo despojado e divertido. Pois é, como dissemos antes, ser anfitrião e ajudante em Alfa é como dar uma festa. Risos ajudam as pessoas a se abrir e construir amizades. É para isso que temos perguntas quebra-gelo no início de cada episódio. Minha favorita tá no episódio 5. Qual o seu superpoder favorito? Eu gosto do episódio 13. Qual foi o seu momento mais constrangedor? Surgem histórias divertidas a partir daí. A criação desse tipo de atmosfera começa na primeira semana. E, para ser sincero, as primeiras semanas de bate-papo podem ser meio estranhas. Pode ser a primeira vez que muitos convidados falam de coisas como fé e Deus. Então temos que ir com calma. Leva tempo para o grupo entrar no ritmo da conversa. Depois de algumas semanas, porém, há uma boa chance de a conversa estar fluindo muito bem. Então o desafio pode não ser fugir do tema. Este é um bom problema para se ter. Procure encontrar o equilíbrio entre a diversão e a concentração. Ok, é um bom momento para pausar e testar nosso conhecimento. Nós vamos chamar isso de simulação de debate no seu pequeno grupo. Eu quero que façam o seguinte: façam grupos de 6 a 8 pessoas e escolham alguém como anfitrião e outra pessoa como ajudante. Então atribuam personagens a todos os outros do grupo, como o questionador, a pessoa negativa, aquele que sempre desvia do tema, alguém muito religioso e alguém que não consegue ficar quieto. Escolham um tema não religioso, tipo qual é o melhor fast food ou qual o novo feriado que deveria existir. E conversem sobre isso em grupo. O anfitrião deve perguntar o que o grupo pensa ou sente sobre o tema. Pratiquem respondendo com mais perguntas e comentários motivadores. Deixem o grupo expressar suas opiniões sem corrigi-los, desafiá-los ou insultá-los. E depois, conversem. Falem sobre a simulação quando acabarem. Perguntem o que seria mais desafiador em ser o anfitrião de um pequeno grupo. O que ajudaria anfitriões a serem melhores facilitadores. E no processo, tentem se colocar no lugar das pessoas que são convidadas pela primeira vez. Ok, tentem. Gente, eu deixei o chat correr aqui, né? Vamos lá. Então, a gente passou pro começo da perguntar, né? Eu tô rindo de verdade aqui. O diálogo é muito bom, né? Aquele dos personagens. Tem vários youtubers na célula. Muito bom. Ai, gente, vocês são demais, cara. Isso nem acontece na célula, né, Jaque? De ninguém. Esses episódios aí. Ai, meu Deus. O silêncio também acontece, mas é verdade. Bom,
Gente, essa eu acho que valia a pena a gente formar pequenos grupos, hein? Para esse teste aqui. Eu tenho como botar vocês em 5 salas. Mas, assim, eu também fiquei tranquilo, porque quem fez o TLC, né, sabe que aprendeu a lidar com pessoas agitadas, questionadoras, pessoas negativas, opositoras, pessoas que fogem do tema, ou até mesmo pessoas muito religiosas. Então, como é uma bagagem que a gente tem já, pelo próprio TLC, né, eu acredito que a gente já está um pouco bem treinado para manter o foco da célula. Então, vamos avançar, né? Está acabando aqui, ó. Você vai ver que já está quase no fim. A última coisa que anfitriões e ajudantes fazem é orar. Tudo o que fazemos em Alpha tem que ser construído em uma plataforma de oração. Já ganhou um carrinho de controle remoto ou algo parecido no Natal? Você estava tão empolgado para brincar com ele. Aí você abriu, foi ligar e se deu conta que não tinha bateria. Toda a possível dor se transformou em dor e decepção. Oração é a fonte de poder também no Alpha. Alpha é emocionante, é incrível, muda sua vida, mas só através do poder da oração. É quando oramos que o poder de Deus se manifesta através do Alpha. Ele muda vidas, os milagres acontecem e os convidados encontram Jesus. Acontecem coisas que só Deus faria. Os melhores alfas sempre têm grupos de pessoas orando por trás e ajudantes e anfitriões orando durante a semana. A oração também é feita algumas vezes diante dos convidados. Quando se trata de oração, isso é introduzido cuidadosamente. Não vamos para frente orar, não fazemos orações antes do alimento e não encerramos cada sessão orando, exceto em alguns momentos intencionais. Sim, como no fim da 4ª sessão. Como posso ter fé? Há uma oportunidade para qualquer um que queira fazer uma simples e silenciosa oração convidando Jesus para entrar em sua vida. Para algumas pessoas, esse pode ser um momento importante na caminhada, mas para outros pode ser um pouco cedo. Aí na sessão Como e Por que Orar, nós examinamos o tema da oração mais a fundo, abordando formas úteis de como começar a orar, se alguém quiser. A oração se apresenta melhor em grupos pequenos. Depois da sessão sobre oração, o anfitrião pode finalizar a conversa com uma curta e simples oração de agradecimento. Nas semanas seguintes, podem perguntar se alguém tem algum pedido de oração e dar espaço para que os convidados orem em voz alta. Alguns grupos podem chegar neste ponto antes de outros, mas é importante que cada grupo tenha a oportunidade de orar antes da sessão 12. Deus ainda cura hoje? Neste episódio, todos terão oportunidade de orar e receber a oração. O fim de semana alfa é um momento chave para a oração e abre um espaço para que os convidados recebam oração, se desejarem. A próxima sessão é sobre oração e fim de semana alfa. Você tem uma grande aventura pela frente. Ser anfitrião de um grupo alfa é algo cheio de desafios, mas é uma das coisas mais incríveis que podemos fazer. Eu aprendo muito quando ouço os convidados se abrindo de verdade e quando começam a encontrar Deus. É um grande privilégio. Eu sempre fico nervoso quando facilito um grupo, mas aí eu me lembro de que é Deus que muda as vidas. Só temos que ir, estarmos disponíveis e sermos amigos. Deus ama trabalhar através de pessoas comuns que se sentem nervosas e desqualificadas, mas que estão dispostas a ir e ajudar. Estamos orando por você para quando encontrar perguntas peculiares, silêncios incômodos e histórias incríveis. Você vai mandar muito bem. Fique com um ouvido ligado nos seus convidados e outro ligado em Jesus. Não são as palavras que você vai dizer, mas a forma de ouvir que fará toda a diferença. Excelente. Muito bem. Pessoal, eu queria interromper mais uma vez antes de terminarmos isso, porque vale a pena mencionar mais uma coisa importante que os anfitriões e ajudantes fazem. Nós convidamos pessoas. De nada adianta a preparação se ninguém vem ao alfa. E ninguém virá se não for convidado. Por que você não tira um momento para pensar em quem você pode convidar? Não temos que sentir a pressão de fazer as pessoas virem, mas podemos convidá-las. Você pode até oferecer uma carona ou dizer que vai encontrá-los. Quando você pensar em alguém que possa convidar, faça uma oração, convide e deixe o resultado com Deus. Ok, acho que podemos encerrar isso. Soltem a música agora. Ok, gente. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Bom, fora isso, deixa eu abrir aqui de novo o compartilhamento da tela. Só primeiro abrir aqui o arquivo. A gente tem um tutorial que eu vou botar no grupo de como você ter acesso aos vídeos na UniAtitude.
né? Então, você tem como ter acesso a esses vídeos. Tem um tutorial em vídeo, como você acessar os vídeos, se cadastrar na Uniatitude. E a gente tem também um tutorial em PowerPoint, para todo mundo ter acesso aos vídeos. Toda a igreja vai trabalhar em cima do Alpha, então não tem muito para onde correr, é esse material aí mesmo. Então eu vou usar um último material aqui explicativo, né, que é a nossa pauta, né, de TL hoje, que diz o seguinte: o que é o Alpha, né? É um projeto evangelístico que existe há mais de 30 anos e ele é aplicado em mais de 135 países do mundo, né? Ele se baseia na premissa que todo mundo tem perguntas, né? E por esse motivo o Alpha é o lugar perfeito, ou seja, um pequeno grupo cheio de pessoas cheias do Espírito Santo para trazer esses assuntos à tona, porque ele é muito embasado. São 13 episódios que vão ser divididos em 9 encontros. Então, calma, não são 13 células seguidas sobre isso, são 9. Né? Os fundamentos básicos da fé cristã. Né? Ele é como se fosse um documentário. Você viu que tem uma qualidade de roteiro, de diálogo. Não é igual a esses vídeos, tá? É até melhor, porque eles viajam para Vancouver, Londres, Paris, né, Jerusalém e até no Brasil, para poder fazerem cenas muito bacanas. Né? É muito top, assim, tipo, é como se fosse o Discovery, literalmente fazendo uma série evangelística para as pessoas conhecerem quem é Jesus. É literalmente nesse nível. Então, foi projetada para envolver os membros e visitantes da célula a conversarem sobre a vida e sobre sua fé e sobre Jesus. Né? Na nossa igreja, né, a gente aborda os assuntos por vídeos, né? A gente apresenta situações do dia a dia, como a gente faz na célula, para atingir o conhecimento bíblico e aplicar no dia a dia. Né? O fundamental é viver a aplicação, a transformação que isso pode gerar. E aí tem aqui, como você pode acessar uniatitude.com.br, né? Eu vou mandar o arquivo explicativo, né? E aí você vai assistir os vídeos de treinamento que eu acabei de passar. Eu vou botar esses vídeos também no grupo da Rede Branca, né? E a duração da campanha na nossa igreja, cumprindo todos os detalhes, foi definindo que não vão ser 9, vão ser 11, eu que cismei com 9, né? E a gente vai usar aqui, ou presencialmente, mas no caso do Zoom, do online, a gente vai usar o Zoom, porque ele compartilha a tela e você consegue fazer como eu fiz com vocês, né? Passando o vídeo, e aí você vai fazer o quebra-gelo normal, você vai fazer louvor normal, o lanche você vai escolher se vai fazer antes ou depois, e aí na hora da edificação você vai passar o vídeo da semana, né? E cada vez que a pergunta for lançada na tela, você vai dar um pause, né? E aí vocês vão debater o assunto. Você não precisa, né, contrapor ou explicar. Pode deixar fluir, como já foi dito, como uma conversa informal, porque o próprio conteúdo do vídeo ele é bem fundamentado. E aí, como você deve se preparar, né, para essa meditação? Antes da célula, o líder vai meditar a fim de se informar, né, quanto ao conteúdo do vídeo e tal. Você vai assistir o vídeo de treinamento da primeira semana e você vai assistir o vídeo da semana. Aqui, no caso, o vídeo de treinamento você acabou de assistir comigo. Você pode assistir novamente? Pode, mas, né, teoricamente, do treinamento você precisa fazer só uma vez. Se você esquecer alguma coisa, você volta lá. E aí, cada semana você vai assistir antes da célula, né? Como você estuda o roteiro dias antes da célula também você vai se preparar assistindo o vídeo da semana para que você faça uma condução mais segura, mais firme, né? Eu mesmo assisti os vídeos do treinamento de hoje, não esperei para assistir junto com vocês, não. Eu assisti antes para poder compreender, entender, não ter dúvida, ter mais dúvidas do que você quando chegasse aqui, né? Então, motive e auxiliem, se preciso for, os membros da sua célula a se cadastrarem na Uniatitude e assistir também, né, depois da célula, para rever o conteúdo, né, e aí pode melhorar a assimilação. Está bem claro aqui, né? Os vídeos vão levar as pessoas a responderem as perguntas, né, sem a interferência do mediador. Bom, e aí tem aqui, eu vou botar no grupo lá também, as dicas de como você pode
dar seguimento nas perguntas, né? Por exemplo, sim, boa pergunta, boa resposta no caso aqui, né? E o resto do grupo, o que acha? Você acha que poderíamos explicar um pouquinho melhor sobre o que você acabou de dizer? Quando as pessoas respondem, você pode interagir dessa forma. Você está querendo dizer que... Aí você pode dar uma claridade, pode clarear a resposta da pessoa para ver se a gente realmente foi isso que ela quis dizer, o que a gente entendeu foi o que ela quis dizer. Né? Alguém mais sente a mesma coisa? Isso ajuda as pessoas a compartilharem. Né? Como isso faz você se sentir? Você poderia compartilhar conosco sobre, né, essas questões, como essas questões se surgiram para você? Né? E aí você pode afirmar algumas coisas. Por exemplo, obrigado por compartilhar. Isso vai gerar numa pessoa uma confiança, né? De que vocês mantêm o grupo aberto para o debate. Né? Eu aprecio sua honestidade, fala mais sobre isso. Sim, eu também penso como você. Né? Tudo bem se quiser tirar um minuto para pensar nisso. Né? Por isso que a gente está aqui, sem pressa. Né? Tudo bem em ter diferentes opiniões e não concordar. Entendeu isso, gente? Tudo bem ter diferentes opiniões e não concordar com o vídeo. Porque a gente está ali focado em 3 palavras. Quem lembra? Amar, ouvir e sorrir. São os 3 principais objetivos de um anfitrião. São os 3 principais objetivos de um anfitrião e um auxiliar. Amar, ouvir e sorrir. Então, vencer o debate não está entre elas. Por quê? Primeiro, nós vamos conquistar o coração das pessoas, porque o amor, ele conquista muito mais do que palavras. Então, a gente tem que levar as pessoas a se sentirem amadas, a se sentirem ouvidas e a viverem um clima descontraído. Você viu lá a dica que ele deu no início? No início da célula, no início do alfa, não converse sobre assuntos pesados. Não, vamos falar sobre a menina de 10 anos que foi estuprada. Não estou dizendo que esse assunto não é relevante, mas naquele dia você está conversando sobre outra coisa. Você tem que construir um ambiente. Você tem que construir um ambiente saudável para a coisa acontecer. Olha aí a galera da DC com o pastor Thiago Gomes lá, ó. Coisa bonita, hein? Essa galera aí, hein? Chegou agora, mano? Você não me aguenta, né, mano? Desculpa. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Muito legal vocês reunidos todos juntinhos aí, hein? Muito bom, muito bom. Então, a gente é um facilitador. A gente ama, a gente ouve e a gente sorri junto. Tudo bem ter diferentes opiniões e não concordar. Né? Conversas nos ajudam a aprender sobre outra perspectiva e outro ponto de vista. E aí outra frase é: estou feliz por você estar aqui. E a última frase é: eu entendo por que você sente assim. Claro que você vai dizer essas mesmas coisas com as suas palavras. Você vai interagir do seu jeitinho, né? Tanto que um dos pilares base é ser real. É ser você mesmo. Ser humilde. Não precisa fingir espiritualidade nem nada nesse ambiente. Você pode ser vulnerável, né? Então, 2 tutoriais eu vou colocar no grupo. E aí, quando você se cadastrar na Unitude, você vai receber o material. Bom, vamos lá. Dúvidas? Eu sei que hoje o nosso TL se estendeu um pouco mais, mas é um TL fundamental para a gente viver o... Vou ter que pedir ajuda aos universitários, Thiago. Vou ter que fazer um vídeo junto com o Zoom. Pelo menos já estou sabendo fazer o Zoom e cadastrar, agendar. Agora vou ver se eu consigo. Ótimo. Vou pedir ajuda aos universitários por aí. Fique tranquilo, não é difícil. Isso aí é apertar 2 botões. Né? Mas é importante, quem for entrar no Moretti, tem que lembrar de, na hora de compartilhar a tela, marcar a opção de compartilhar o áudio do computador, para não aparecer só o vídeo como se estivesse mudo. Mas é fácil, você apertou em compartilhar a tela, ele já aparece uma opçãozinha para você marcar ali embaixo, compartilhar o áudio do computador. E quem vai fazer presencial,
já vai testando aí como você vai conseguir, se você vai mostrar pelo computador, se você vai jogar na tela da TV, né, através do HDMI, como você precisar fazer. Tá bom. Não, eu estou falando já no geral, mas fica tranquilo. Eu não estou falando mais do Zoom, não. No Zoom é facinho. E, gente, eu vou tentar facilitar mais ainda. Hoje está pela Uniatitude. Mas talvez, se a gente conseguir colocar no YouTube, para algumas pessoas vai ser 2 cliques, não é verdade? Não sei se vai ser possível, né? Mas eu vou buscar, talvez, facilitar esses links pelo YouTube, porque aí é muito mais fácil de jogar na TV. Mas eu não sei se pode, se tem autorização para isso. Vamos lá, gente. Dúvidas? Alguém não entendeu? Alguém não faz ideia do que está acontecendo? Pastor, tem uma dúvida. Tem uma dúvida ali no chat. O André Viana colocou, né? Tiago, as pessoas que já estão na célula hoje irão participar do Alfa ou será só para convidados? Por exemplo, se tiverem outras pessoas já convertidas, elas participarão do Alfa e terão visitantes? André, exatamente isso. Eles colocaram como padrão, né, 4 anfitriões e 8 convidados. Mas não necessariamente a gente precisa viver essa realidade, né? Esse Alfa, ele tem o objetivo de levar as nossas células a um alinhamento teológico sobre as principais questões da vida. Eu assisti o curso Alfa inteiro há meses atrás, durante o início da quarentena. E eu fui tão edificado por esse conteúdo. Tem alguns supervisores aqui que eu até mandei assistir, quase que eu briguei. Então, o conteúdo ele é excelente para quem já é convertido. É excelente para quem já é crente há muito tempo. O conteúdo ele não é um conteúdo ralo, nem raso, para uma pessoa que não conhece Jesus só. Então, ele tem 2 objetivos. Alinhar a nossa igreja, a nossa rede nesse conhecimento. E em segundo lugar, quer dizer, em primeiro lugar, coloque no lugar que você entender, né? Ganhar pessoas para Jesus. Eu coloco em primeiro lugar porque o objetivo da célula é ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem. Então, é o mesmo objetivo da célula, ganhar e edificar. Então, fique tranquilo, você pode assistir o primeiro episódio ainda hoje, que você vai descobrir que esse conteúdo ele é tão bom para um não crente quanto ele é bom para o crente maduro, né? Até um crente maduro vai se sentir edificado com esse conteúdo. Então, é para todo mundo, mas o objetivo é que agora haja uma grande mobilização nas células para trazer visitantes. E esse conteúdo vai ser dado na hora da edificação. Tá claro, gente? Entendi, Tiago. Perfeito, então. Tinha ficado na dúvida só quando falaram sobre os 2 anfitriões e 2 assistentes, né? Eu achei que seria realmente só para os convidados que não fazem parte da célula, algo paralelo à célula, mas perfeito, entendi agora. A pergunta da Malu. Quando acabar as 11 semanas, volta a fazer célula normal? Gente, o Alfa vai ser a célula normal. Porque a edificação é que vai mudar, vai ser esse vídeo. Cara, mas vou te falar, eu já fiz um monte de célula que usou vídeo. É muito ruim, cara. Só que o Alfa não é ruim. O Alfa é muito diferenciado. Quando você assistir, você vai ficar maluco. É muito bom, é muito bom, é muito, muito, muito bom. Muito bom. É assustadoramente bom. Então, fiquem tranquilos. Mas sim, depois das 11 semanas, a gente volta a debater a pregação de domingo. Mas nessas 11 semanas, o pastor Josué vai pregar os temas do Alfa. Então, vai ser normal, entendeu? Nesse sentido. Tem uma coisa que eu queria falar também, que é importante. Ele já pregou sobre o primeiro, né? Hoje ele já pregou sobre a primeira pergunta. Então, hoje a pregação... Oi? O mundo é só isso? Não tá dando para te ouvir, mano. O mundo é só isso? É, isso aí. A vida é só isso, o mundo é só isso, como a gente vê. E a gente vai debater
né, com o pessoal. Exatamente. A vida é só isso, não tem mais. Né? Vai ter roteiro da célula. Vai ter roteiro da célula. Vai chegar e o roteiro vai ser literalmente preparado para promover o debate da maneira correta. Mas é fácil. Deu pause no vídeo, vamos responder e interagir a partir daquelas perguntas. Né? Não tem dificuldade. Oi. Foi mal. É só uma perguntinha. Lá na célula faz muito tempo que a gente faz um rodízio. Não sou só eu que dou a palavra. Nesse novo cenário, a gente pode manter dessa forma ou seria melhor só o líder da célula dar a palavra? Então, isso é uma boa pergunta também. O Carlinhos perguntou sobre o roteiro e você perguntou sobre o rodízio. Gente, qual que é o incrível do Alpha? Você não precisa mudar o treinamento dos líderes, você não precisa mudar nada. A única coisa é que ao invés de somente estudar o roteiro, cada pessoa da sua célula pode ser um anfitrião. É até bom que seja. Por quê? Porque pensa comigo, gente. Se todo mundo entender o Alpha, se todo mundo aprender a lidar bem com ele, sabe o que vai acontecer? Quando acabar o Alpha, você pode desafiar cada membro, até quem não é batizado, cada membro da célula, a fazer o Alpha com seus amigos da universidade, com colegas de trabalho, com os vizinhos do condomínio, com amigos que você quer trazer para Jesus. Você deve, na verdade, tinha que virar uma cultura. Você vai ensinar todos os membros da sua célula a fazer o seu próprio Alpha. Você entende como isso pode ser poderoso para ganhar vidas para Jesus? Depois desse momento da célula, qualquer pessoa vai poder fazer um GE de 8 semanas, só amando, ouvindo e sorrindo junto. E o vídeo vai te ajudar a pregar, você vai estabelecer um diálogo. Então, é até bom que você prepare alguém da célula e fale assim, olha, você vai ser o anfitrião da semana que vem. Ou seja, você vai ser o facilitador do vídeo na semana que vem, porque assim você já vai estar treinando as pessoas para fazer uma mediação dessa conversa e com isso ela vai estar pronta para começar o Alpha a qualquer momento. Vocês estão me entendendo, gente? Quem entendeu, bota um sim aí no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo ainda. Hã? Ai, que bom, Malu, obrigado. Sim. Ai, graças a Deus, vocês estão aí, né, gente? Hã? Vocês estão aí mesmo, gente? Eu tô. Que bom, que bom. Gente, quem está animado com essa temporada? Eu sei que para muitos pode ser inseguro, porque toda novidade deixa a gente um pouco ressabiado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existem 2 grupos de pessoas. As pessoas que vão olhar para esse projeto e vão falar assim, isso aí não vai dar certo. Vai mexer com a estrutura da minha célula. Esse negócio de vídeo, não sei não. Mas vão ter aqueles que vão ser que nem os 300 de Gideão, que vão ver 30 mil soldados indo embora e vão falar assim, é melhor 300 valentes do que 30 mil covardes. E vão peitar e vão viver uma revolução na sua célula. Vão ver discípulos se destacando, crescendo, vão ver novos GEs explodindo, como a Amandinha falou, sabe? Isso vai ser um novo tempo na tua célula. Se você olhar dessa forma, em vez de absorver, vou falar uma palavra forte, em vez de absorver o discurso do derrotado, mas se você olhar dessa forma, se você tiver uma visão de fé sobre o que Deus tem direcionado a nossa igreja, esquece, você vai viver algo muito extraordinário. Né? Olha uma pergunta aqui, fale mais dos diferenciais da nova estratégia. Né? Ou então, qual é o grande diferencial? Eu acho que o grande diferencial é esse. Primeiro, nós vamos viver um grande alinhamento das bases de fé. Nós vamos ter pessoas da nossa célula que, desculpa falar assim, falam muita besteira teológica ainda, ou acham que Jesus é uma energia, uma força, e o Alpha, ele traz um alinhamento teológico, né, para o nosso coração. Né? A outra coisa é que ele é um diferencial
Porque sempre que a gente cria uma coisa diferente, sempre que a gente bota uma nova estratégia, isso mexe com algumas coisas dentro da gente, aumenta a motivação de trazer pessoas novas, aumenta na gente a perspectiva de que algo novo está acontecendo, né? Ele une a igreja num propósito, dá sentido ao coração dos nossos liderados para convidar pessoas por ser uma estratégia evangelística. Então, esses são básicos diferenciais que já vão trazer uma grande revolução para o ambiente da nossa célula. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar, a gente tira. Se alguém quiser tirar dúvidas no privado, eu vou responder também, né? Mas eu acredito que a gente está começando um tempo muito precioso. E não seja, irmão, não deixe o diabo enganar você, fazendo você ser aquele que não crê. A Bíblia diz, nós não somos daqueles que retrocedem, né? Mas daqueles que avançam, daqueles que creem e são salvos, né? Então, nós precisamos agir como pessoas que creem para que a salvação venha, e não como aqueles que têm medo e retrocedem. Ok? Essa é a minha palavra para vocês. Sei que hoje o nosso TL se estendeu aí um tempo, né? Só falando sobre o Alpha foi 1h15 respondendo perguntas, né? Mas eu creio que as dúvidas, a maioria pelo menos foi sanada, mas ainda estamos abertos. Supervisores. Oi. Pastor, eu acho que toda novidade ela pode ter alguns ajustes para ser feito, né, na segunda. A gente não pode desistir porque não foi legal, faltou alguma coisa. Eu acho que ninguém tem que desistir, né? A gente tem que ir em frente e buscar melhorar. E assim é que a gente vê a nossa igreja cada dia buscando melhorias. Porque, como eu falo aquele em português, né? Melhoria é difícil às vezes. Pioria, que tem muita gente que já vem com ela, né? Pioria é ótimo. Vou guardar essa palavra, pioria. Você é demais, melhoria, pioria. Por isso que eu sou seu fã. Você é um homem maravilhoso. Amigos, vamos orar? Oi. Vamos fazer uma oração e encerrar. Mas antes disso, há mais alguma dúvida que precisa ser esclarecida? Bom, a última resposta, então, enquanto ninguém pergunta nada. Vou colocar o roteiro. O roteiro que eu digo é o roteiro de treinamento. Vou colocar os 2 vídeos que eu passei agora no TL, todos no grupo do nosso WhatsApp da Rede Branca. Supervisores podem colocar dentro do grupo das supervisões também, encaminhando. Supervisores, garantam que todos os seus líderes aprenderam, porque senão depois você que vai ter dor de cabeça. Então, seja aquele que que prevê os possíveis problemas, para que você não tenha que lidar com eles de maneira emergencial, mas que todos os seus líderes estejam prontos para essa boa obra. Amém, gente? Então, né, Morex, você é o nosso orador oficial, ora para a gente encerrar aí, né, nosso tempo de TL. Eu vou colocar esse vídeo no grupo também, da gravação. Eu gravei o nosso TL e os líderes que não estiveram, né? É tão importante esse conteúdo que a gente não pode deixar quem faltou sem esse conteúdo. E você que chegou atrasado pode reassistir. Podemos orar.